da Band. Minas Urgente. Oferecimento. Azulim é promo show de prêmios para você. Compre, cadastre, concorra. Começando o mês colocando a mão no bolso, remédios já estão mais caros nas farmácias. Principalmente os consumidores que já têm hábito de adquirir aquele medicamento, ele vai conseguir perceber melhor ainda se esse reajuste foi feito até esse valor que foi estipulado. E o prazo para pagar o licenciamento da sua moto, carro ou caminhão também vence nesta segunda-feira. Agronegócio Aquecido já começou uma das maiores feiras do setor no Parque de Exposições do Camaru, em Uberlândia. Feriado violento nas estradas, acidente mata 6 pessoas no noroeste do estado. Jovem é atacada, leva tesourada e tem o cabelo cortado. Hoje é segunda-feira, 1º de abril, e o Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, desejando a você uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, depois do feriado prolongado para muitos. Vamos retomar as nossas atividades, começando o mês de abril, dia 1º de abril, que não tem nada de mentira aqui, pelo contrário, muita notícia, muita informação de verdade para você no nosso Minas, que eu sempre falo, jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Nosso Band Zap já está liberado para você no alto da tela, você pode comentar os assuntos de hoje, mandar os seus flagrantes, mandar as suas reclamações, eu faço questão da sua participação, tá? No YouTube a gente também está ao vivo, você pode assistir aonde você estiver, interagir conosco aqui em tempo real ou assistir depois as reportagens que você preferir, tá bom? Nas redes sociais sempre tem informação para você. Se você entrar no Instagram, no Facebook da Band Triângulo, tem notícia lá, tudo @Band Triângulo. As minhas redes sociais também liberado para você, @Bagnetti, segue lá, faço questão da sua companhia. A gente posta fotos do trabalho, da família, é um prazer ter vocês conosco, tá certo? Programa de hoje com muita informação, muita prestação de serviço e a gente começa o Minas dessa segunda-feira falando uma verdade, é fato. Pois é, remédios e medicamentos em geral já estão mais caros, começando o mês de abril aí com mudança nos preços. César Campos está ao vivo com a gente trazendo as informações. Boa tarde, boa semana para você, César. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde a todos. Essa, infelizmente, não é uma mentira. Esse percentual de aumento deve pesar aí no orçamento de todo mundo ao longo do ano. Esse percentual, na verdade, Bagnetti, ele funciona como um teto. É o valor máximo aí que foi definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Em nota, o Ministério da Saúde informou que o valor é menor que o praticado desde 2020 e que o percentual não é um aumento automático dos preços, segundo o Ministério, mas uma definição do teto máximo que pode ser feito aí para os reajustes. As farmácias, Bagnetti, elas podem aplicar esse reajuste de 4,5% de uma vez ou podem também parcelar esse aumento ao longo do ano. Então pode ser que você, no seu remédio, não tenha exatamente esse 4,5% agora. Pode ser que ao longo do ano ele vai aumentando gradativamente. Mas até o março do ano que vem, quando a Câmara de Regulação deve soltar uma nova regra, as farmácias e os fabricantes não podem aplicar reajustes maiores que esse de 4,5%. A resolução sobre esse reajuste, segundo o Conselho, informa que as empresas podem dar uma ampla publicidade, elas têm que, na verdade, dar uma ampla publicidade aos preços dos seus medicamentos. Então elas têm que divulgar esses preços, esses aumentos antes, não podendo ser, logicamente, superior aí aos publicados pela Câmara de Regulação no portal da Anvisa. Para chegar a esse índice, Bagnetti, o que o governo calcula? O que o Conselho calcula? Ela calcula, por exemplo, o índice da inflação nos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias, os custos não captados pela inflação, como o câmbio, a tarifa de energia elétrica e a concorrência de mercado também. Isso tudo determina o cálculo que foi definido desde 2005. Então, lembrando, 4,5% a partir de hoje, pode ser que seu remédio não fique caro de uma vez, mas ao longo do ano, provavelmente, ele deve ter esse reajuste médio aí de 4,5%. Bagnetti.
César, aparentemente parece um aumento irrisório. 4,5%, 5%, se eu pago R$100 no remédio, eu vou pagar 105. O problema, né, é que tem gente que toma mais de um medicamento, né? E aí essa conta vai aumentando, a conta vai aumentando. E não é só o medicamento que está subindo agora, não. Ele sobe uma vez por ano, mas tantos outros produtos que a gente tem mostrado aqui com a inflação que tem alteração de preço, aí a conta não fecha no final do mês. Haja habilidade para esticar o nosso salário aí, para dar conta do recado no final do mês. Quer ver só? Hoje está vencendo a data limite para pagar o licenciamento de carro, moto e caminhão, né, César? Hoje eu fui escalado para dar essas notícias assim que poderiam ser dia da mentira, né, Wagner? A taxa de licenciamento vence hoje. O tributo tem o valor de R$ 39,36. Deve ser pago por todos os proprietários, aí independente, viu, Wagner? Não é aquela escala que a gente tem no IPVA, que é por final de placa. Hoje é o final para todo mundo já deve ter pago aí a taxa de licenciamento, senão não recebe o CRLV depois. A forma de pagamento é a mesma do IPVA, ou seja, Pix ou diretamente nos terminais de autoatendimento ou também nos guichês dos bancos que são autorizados. Basta nesses guichês ou nos terminais de autoatendimento informar o número do Renavan do veículo. Se você fazer o pagamento nas casas lotéricas, você tem que apresentar a DAI, né, o documento de arrecadação estadual. Tanto para gerar o código do Pix, né, o QR Code do Pix, tanto para emitir a DAI, você tem que acessar aí o site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Lembrando, tentar acessar ao máximo ali, verificar se é o site mesmo, para você não cair em golpe. O não pagamento da taxa ou a quitação com atraso, nesses casos, gera uma multa de 0,15% até o 30º dia. Passando disso, Bagnete, a multa do 9º até o 70º dia, né, 60 dias depois, é de 9%. E depois de 12%. Então o pessoal deve ficar muito atento em relação a essas multas. Neste ano, a expectativa de arrecadação do Estado com a taxa de licenciamento é de R$ 430 milhões. Como eu falei anteriormente, Bagnete, somente com o pagamento da taxa de licenciamento e com os outros pagamentos, IPVA, tudo certinho, que você recebe o CRLV 2024. Lembrando, ele ainda não está sendo cobrado. Hoje a gente teve a informação de várias cidades, polícia militar na rua fazendo blitz, fazendo operações, mas o que está sendo cobrado, e aliás está sendo cobrado desde outubro deste ano, é o CRLV de 2023. Então, se você está com o CRLV de 2023, pagou os impostos tudo direitinho, está tudo certo para você. O CRLV 2024 ainda tem um prazinho aí, até que o governo consiga verificar quem pagou realmente todas essas taxas e possa começar aí a emitir. No caso, quem já pagou no início do ano, já tem o CRLV 2024, ou no documento impresso, né, que você pode fazer a impressão dele, ou mesmo pelo celular, que é o que é mais prático que todo mundo anda fazendo recentemente, viu, Bagnete? Valeu, César. Dica importante, né? Tem que pagar, não tem para onde fugir. Quem conseguiu saldar aí o IPVA em 3 parcelas ou pagou à vista, agora fecha então com o pagamento do licenciamento. Aí o Detran tem um prazo para processar e você vai ter o seu documento 2024 aí então disponível para você no site do Detran. Não tem nem mais o CRLV verdinho, aquele papel moeda que a gente recebia, né? Normalmente, né, aí os órgãos de trânsito costumam cobrar o documento do ano, documento 2024, a partir do 2º semestre, dá para se organizar. Aí a gente pensa, né, para onde vai tanto dinheiro do IPVA, do licenciamento, a gente não sabe, né? O cidadão, ele fica por entender por que paga tanto imposto e a contrapartida não acontece. Quer ver só? Moradores ali da região do Trevo do Val, aqui em Uberlândia, bastante conhecido, né? Estão esperando há mais de 10 anos por uma obra e até agora nada. Eu mostro para você aqui no Minas Urgente. Quem precisa passar por aqui sabe que vai gastar um precioso tempo. Tem dia que a gente fica 15 minutos para atravessar isso aqui. Todo dia. Todo dia. Fica até 20 minutos na fila.
Esse é o Trevo do Val, um local importante para a cidade, liga as regiões Oeste, Norte e Central, além de ser saída para Ituiutaba, Goiânia e Brasília, pela BR-365. Diariamente, milhares de pessoas passam por aqui. Isso provoca um movimento intenso e gera perigo. O seu Sandoval vive há mais de 70 anos aqui e, por pouco, não perdeu toda a família em um acidente. O caminhão já entrou na minha casa. Um menino meu tombou uma carreta aqui, que ele é motorista. Tombou uma carreta aqui, acordei de madrugada, aquele barulho, eu vim ver. Acordei ele, era um filho que estava com a carreta tombada aqui, ó. Graças a Deus não teve nada. Aqui a comunidade vive de promessas. A cada ano chega alguém e fala que o problema será resolvido. Porém, agora a situação está na justiça. A esperança para quem mora aqui. Ao longo desses mais de 12 anos de luta que a comunidade vem aqui, se você observar nesse momento, é um local onde Uberlândia também passa por aqui. E aqui nós sabemos que existe um problema. A obra aqui que tem que ser realizada, ela é de responsabilidade do governo federal, através do DENIT. E diante disso, várias ações foram protocoladas junto ao DENIT. Nós fizemos uma solicitação junto ao Ministério Público, através do Ministério Público Federal, que nos deu algumas respostas. E hoje encontramos que não tem nada para o Trevo do Val, para a construção do Trevo do Val aqui. As associações de moradores estão lutando para resolver esse problema, que fazia parte de um pacote de obras da BR-365, que começava na trincheira do bairro Tibério e terminava no Taiamã. Há uns 10 anos atrás, o DENIT veio e fechou esse retorno que tem aqui logo abaixo, falando que com 6 meses ia começar a obra, que era um fechamento temporário, que é o retorno que nós tínhamos aqui que dá acesso aos bairros. E dentro desses 6 meses, nós estamos esperando já mais de 10 anos. E aí está essa situação grave aqui que você está vendo. É importante resolver logo esse problema para salvar vidas. A vizinhança, todo mundo pede ajuda. Todo mundo, até o próprio dono do posto aqui, ó, sempre está participando para poder ver se conserta alguma coisa. Esse aqui tem hora que atrapalha até a entrada do posto para poder abastecer aqui, não entra. Passou nesse trevo aí, no horário de pico, movimentado, olha só que engastaio que é isso. E aí a gente pergunta de novo, onde vai o nosso IPVA, nossa taxa de licenciamento? Ah, para de ser bobo, Bagnete. IPVA é um imposto estadual e aí é de responsabilidade da União, uma responsabilidade federal. E está dentro do município de Uberlândia, porque aí você está dentro da cidade. Então, bobo é a gente. Porque dinheiro de imposto de IPVA, taxa de licenciamento, não é carimbado, não. Isso vai para o cofre do Estado e lá ele distribui e vai aí no dançar da valsa das contas públicas estaduais. Fato é, quem mora aqui na cidade é que paga o pato, porque o município não pode agir. É responsabilidade do DENIT, governo federal. Inclusive, nós entramos em contato com o DENIT, o pessoal lá é tão acomodado que nem para responder, nem para mandar aquela notinha por e-mail das mais mequetrefe para falar, estamos enviando alguém no local para fazer um estudo. Nem isso. Você vê o tanto que é eficiente o negócio. Estão cagando e andando, desculpa o perdão da palavra, pelo horário, escapou, né? Mas estão nem aí pro negócio. E quem vive na região, quem passa por ali tem que enfrentar isso. Quando não capota carreta, quando não tem acidente, quando não tem gente atropelada, é assim que funciona. Agora não paga seu imposto para você ver não e passa na blitz com documento atrasado. Vocês vão perdoar? Fala, não, vai embora meu filho, tá tudo certo. Aqui ó, banana. Vem comigo, que aqui você também é um repórter. O Fernando, aqui de Uberlândia, mandou pra gente essas fotos aí, mostrando a Avenida Alferes Caraíba, tá? Aqui na... Olha que beleza. E os motoristas têm que desviar para não estourar pneu, quebrar roda e todo aquele discurso que a gente já conhece, né? Do outro lado da rua tem um matagal enorme. Aí se bater, cair de moto, vai parar no meio do mato, pelo menos o mato amortece. Né? A calçada, coitada, está escondida no meio do mato. Brincadeira, né? Nós mandamos essas imagens para a Secretaria de Obras aqui de Uberlândia, diz que foi incluído aí no cronograma, tá? De tapa-buracos. Inclusive eu tenho a relação, vou passar para você um tal tapa-buracos hoje. Com relação ao mato, Serviços Urbanos vai mandar um fiscal aí, vai tomar as medidas cabíveis, né? O dono do terreno tem que limpar o tal do terreno.
Simples assim. O tapa-buracos hoje, segunda-feira, está acontecendo em 14 bairros, tá bom? Então você fica atento aí, vamos fiscalizar esse negócio. Pessoal do Nova Uberlândia, Daniel Fonseca, Roosevelt, Morada da Colina, Panorama, Jardim Patrícia, Jaraguá, Mansur, Minas Gerais, Tubalina, Carajás, Pampulha, Lagoinha e Jardim das Palmeiras. Esse é o cronograma do tapa-buracos hoje, segunda-feira, 1º de abril, é verdade, não minto. Tá? Confere, se você vê o serviço sendo feito, pode mandar aqui pra gente, a gente faz questão de fazer essa prestação de contas aqui. Combinado? Olha só, 6 pessoas morreram em um acidente na BR-251, trecho muito movimentado entre Unai, noroeste de Minas, Brasília, capital federal. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi um acidente terrível. Quem tem as informações para nós é o Carlos Vilela, que está ao vivo aqui com a gente. Boa tarde para você, Vilela. Boa semana. Boa tarde, boa semana para você, Bagnete, para você ligado no Minas Urgente. Então, acidente aí encerrando um final de semana, um domingo de Páscoa, um final de semana santo, e esse acidente terrível, uma tragédia que chocou todas as pessoas, deixou comovidas as pessoas que tiveram que ficar ali paradas, esperando aí para que tudo fosse resolvido. 6 pessoas, Bagnete, de uma vez morreram neste acidente que aconteceu na BR-251, naquele trecho que fica ali entre Unai e Brasília. Um trecho extremamente perigoso, com muitos acidentes que acontecem ali. Foi na tarde de ontem, segundo as informações que foram passadas à Polícia Militar Rodoviária, o condutor de um dos carros, foram 2 carros, um Volkswagen Gol e um Jeep Renegade. O condutor de um dos carros fazia uma ultrapassagem quando acabou batendo de frente com outro veículo que vinha no sentido contrário. 6 pessoas morreram no local e além dessas 6 pessoas que foram vitimadas aí fatalmente, outras 3 foram socorridas com ferimentos generalizados. O trânsito ficou parado nos 2 sentidos até que os veículos fossem retirados. A perícia esteve no local para fazer os levantamentos e apurar as causas dessa tragédia. Mais uma tragédia nessa BR-251. Você que estava falando de rodovia, essa rodovia aí não tem nem explicação, o tanto que ela precisa de um recurso, viu? Você. É lamentável, Carlos Vilela. Você vai ver as imagens de novo, terrível. Um único acidente com 6 mortes. Né? E falávamos aqui dos impostos que pagamos para poder dirigir os respectivos carros, caminhões e motocicletas. Olha o estado dessa rodovia, uma rodovia federal, pista simples, estreitinha, tá certo? Não tem drenagem, com a pista molhada aí para você aquaplanar não custa nada. A causa do acidente ainda é um mistério, a perícia vai informar. Mas tá aí, ó, esse é o exemplo de rodovia que a gente está andando. E aqui contabilizando a quantidade de mortes. O Carlos, nosso telespectador aqui de Uberlândia, /aclimação, está me lembrando, ainda no mesmo assunto, lá do Trevo do Val, lá tem 3 radares. 3 radares para cobrar, para dar multa, eles são bons, né? Olha só, vamos começar falando de economia. Que tal começar o mês de abril no embalo da economia? Boa ideia, né? Então se liga nas ofertas da segunda imbatível do Supermax, que você vai ver a partir de agora na telinha do Minas Urgente. Olho na tela, hein? Tem colchão duro por apenas R$ 29,99 o quilo. Tem também rosquinha de coco rancheiro, pacote de 600 gramas, só R$ 5,99. Olha o leite longa-vida Bonolate, 1 litro, R$ 3,69, gente. O papel higiênico Estilos, folha dupla, neutro, de 20 metros, pacote com 12 unidades, só R$ 14,89. Tem também lava-roupas Tixan Primavera, 2,2 kg, só R$ 20,99. E para fechar, tem mussarela Nova Minas, fatiada, só R$ 32,90 o quilo. Gostou? Então, né? Lembrando para você que preço bom assim você encontra em todas as lojas da rede Supermax. E sempre tem uma aí pertinho da sua casa ou do seu trabalho. Então, bora aproveitar, começar o mês, começar a semana economizando, porque Supermax é economia pertinho de você. Dica bacana para a gente começar a semana, hein? Mas a gente precisa voltar a falar dos acidentes. Um motorista de 64 anos morreu depois de bater contra um poste. Juliano Carlos é que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde, boa semana, Juliano.
Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todo mundo. Infelizmente, com essa notícia triste aqui de Uberaba, essa cuidadora de idosos de 64 anos perdeu a vida após se envolver no acidente de trânsito. Essa colisão aconteceu na Avenida Leopoldino de Oliveira, a principal de Uberaba, que corta toda a cidade, no bairro Fabrício. Segundo informações de testemunhas, a mulher dirigia o veículo, perdeu o controle da direção e acabou batendo contra o poste de iluminação pública. O carro ficou com a frente bastante danificada, ela teve alguns ferimentos e uma equipe do SAMU compareceu no local. Os médicos fizeram o primeiro atendimento, mas infelizmente ela não resistiu, Bagnete, e acabou indo a óbito dentro da ambulância. A equipe médica levou o corpo para o Instituto Médico Legal, onde passou por exames e posteriormente foi liberado para a família. Agora, o curioso dessa situação, Bagnete, é que a mesma equipe médica do SAMU fazendo atendimento, o médico não pôde precisar se essa mulher morreu em decorrência dos ferimentos por conta do acidente ou se ela teve um mal súbito antes da batida. Então é um caso que vai ser investigado pela Polícia Civil. Bagnete. Juliano, que tristeza, né? Mais um acidente aí com morte. Você está vendo as imagens. Ainda é duvidosa a causa da morte, se foi em função dos ferimentos do acidente ou se a motorista teve um mal súbito, não resistiu, apesar de ter sido socorrida, prontamente socorrida, não resistiu e morreu na ambulância. A Regina está acompanhando o programa aqui com a gente, também entristecida com esses acidentes e essas mortes no nosso trânsito. Com essas imagens eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência tem mais informação para você. Vamos falar da abertura da FEMEC aqui em Uberlândia, eu volto já. Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet, capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Oticon Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. Bar do Tomate, há mais de 40 anos o melhor happy hour de Uberaba. Shows todos os finais de semana. Ambiente familiar para vocês curtir os melhores momentos de sua vida. A melhor opção de Uberaba. Bar do Tomate. Próximo domingo, meio-dia e 20, tem a segunda etapa do Campeonato Sprint. Direto do Autódromo Velocitar. Porsche Cup. É na Band. Minas de volta com a sua participação. A Eulália, lá de Uberaba, está acompanhando o programa, desejando feliz Páscoa atrasado. Um abraço para você, obrigado pelo carinho, que é o ano inteiro, eu sei disso. A Marina Furtado também está acompanhando. Um abraço para a Marina Furtado e o Fábio, estão ligadinhos conosco lá em Uberaba. A Josi está conosco aqui no bairro Saraiva. Manda um abraço para o meu filho Guilherme, está fazendo aniversário hoje, 19 anos. Um abraço para você, Guilherme, feliz aniversário. Josi, obrigado. Um abraço a todos aí no bairro Saraiva, um abraço para minha tia Nila Ferrari, também fazendo aniversário hoje. Um abraço a todos, tá certo? A gente vai conversando aqui durante o programa. Começou hoje a FEMEC 2024 aqui em Uberlândia, uma das maiores feiras do agronegócio de Minas Gerais e do Brasil. A nossa equipe de manhã acompanhou a abertura aí com muitos visitantes de todo o Brasil. Gustavo Galvão é que esteve lá. Boa tarde, boa semana para você, Galvão. Oi, Bagnete, muito boa tarde para você, excelente semana a todos que acompanham Minas Urgente. A nossa equipe, então, esteve agora pela manhã no primeiro dia da FEMEC, que é a maior feira do agronegócio de Minas Gerais e também uma das maiores do país. O enfoque principal deste ano é a ampliação da sustentabilidade na produção agrícola. O itinerário hoje está bem recheado com várias palestras e hoje também nós tivemos a presença de várias autoridades do país. A solenidade de abertura contou com a presença do vice-governador, o professor Matheus Simões, o prefeito Adelmo Leão e também do governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Logo mais, às 14 horas, nós teremos a palestra com
com Roberto Rodrigues. O tema será justamente os biocombustíveis. Às 15 horas será a vez do professor Matheus, o vice-governador, que terá como tema a sua explanação o agronegócio e o PIB mineiro. E às 15h40 a apresentação do deputado federal Arnaldo Jardim com a agenda verde e para fechar às 16 horas uma mesa redonda com várias autoridades do ramo do agronegócio aqui do país, que na oportunidade eles vão discutir aí as novas formas contemporâneas de se fazer então o agronegócio da produção rural. Inclusive nós conversamos com o prefeito Adelmo Leão e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que discutiram justamente a proximidade de Goiás, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba e as semelhanças na produção destas regiões. Vamos acompanhar. Rodô. Sem dúvida, acho que é um tema extremamente relevante, uma pauta que vocês colocaram hoje, que é a discussão sobre energia. É um dos pontos que realmente eu mais me dedico a ele, até porque tem sido um fator de estrangulamento do desenvolvimento, principalmente das nossas regiões do Centro-Oeste. Deve ser focado com prioridade. Não se tem desenvolvimento sem energia. E o fornecimento, como deve ser? Quais são as aptidões de cada região? Nós temos sempre que importar tecnologia. O etanol já mostrou hoje para o mundo todo que nós estamos desconsiderando a capacidade produtiva nossa, uma tecnologia nossa que é alternativa para poder não só ofertar energia, como também descarbonizar como alternativa de combustível. Sem dúvida nenhuma, essas duas regiões são pujantes para o agronegócio brasileiro e também são uma das pioneiras aí no avanço da economia do nosso país. Inclusive, Bagnetti, muitas pessoas lá na FEMEC perguntaram pelo senhor, viu? E a pergunta que não quer calar, que dia o senhor Ricardo Bagnetti estará na FEMEC para prestigiar toda a movimentação lá? Tá. Convite aceito. Hoje à tarde eu quero dar uma passada lá, cumprimentar os amigos, ver como é que tá a feira, viu, Galvão? Obrigado pelas informações. A feira, a FEMEC aí, que tem atraído a atenção de todo o Brasil. A gente viu aí o governador de Goiás, né, os dois estados co-irmãos aí então, né, tanto no agronegócio quanto na indústria, enfim. Tá certo? Então é importante. Me dá mais um pouquinho das imagens aqui, antes de eu continuar com o Galvão, me dá mais um pouquinho das imagens da FEMEC, porque é importante a gente ressaltar, né, o que vai acontecer durante toda essa semana. Na verdade, é um grande balcão de negócios, tá, que o Parque do Camaru está recebendo, porque, como eu disse, chama a atenção de todo o Brasil devido à pujança do nosso agronegócio, né? Então, muitos negócios vão acontecer. A cidade de Uberlândia ganha e muito, porque aí você movimenta a rede de hotéis, a rede de restaurantes, né, de bares, você gera emprego, aí os nossos amigos e amigas dos aplicativos. Então toda a cidade sai ganhando com o evento desse porte, que já está no calendário do agronegócio mineiro e do Brasil também. Durante a semana, né, Galvão, vamos receber o ex-presidente Bolsonaro aqui, então é uma vitrine do agronegócio. Agora, mudando de assunto, né, hoje, 1º de abril, tem aquelas piadinhas da mentira. O senhor já contou alguma piadinha, alguma mentirinha hoje? Que história é essa do 1º de abril? Pois é, Bagnetti, hoje é o dia 1º de abril, mas também nós comemoramos o Dia da Imprensa, que é pautada pela verdade. Então, para nós jornalistas, não tem nada de mentirinha. O assunto é sério. Inclusive, hoje pela manhã, o governador Ronaldo Caiado desembarcou no aeroporto Tenente Coronel César Bombonato, onde recebeu os cumprimentos do Adelmo Leão, de algumas personalidades da política regional e também do prefeito Adelmo Leão. Inclusive, esses dois personagens da política possuem uma relação muito antiga, desde lá da década de 80, onde inclusive o Ronaldo Caiado foi candidato à presidência da República. E você sabia, Bagnetti, que naquela época o lançamento da então pré-candidatura de Ronaldo Caiado foi aqui no município de Uberlândia? E seria um exagero ou talvez uma mentira minha afirmar com todas as letras que a região Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba carregam o estado de Minas Gerais nas costas? Essa eu deixo com você. De volta.
Tá certo. Eu não sei por que cargas d'água a gente misturou os assuntos aqui, falando dia da política, falando com dia da mentira com política, enfim. Mas está complementada a informação aqui então, né? Ainda no agro, Uberlândia, uma grande vitrine, né? E claro, vai acabar sendo palco aqui da política, não só da política municipal, temos eleições municipais aqui, mas muita gente de olho lá nas eleições presidenciais. Quem diria, só você, governador Ronaldo Caiado, do estado de Goiás, o qual tive o prazer de morar por 13 anos aí, então já de olho, né, na disputa presidencial. O que será que vamos ter pela frente, hein? Governador de Minas, Romeu Zema, também é um forte candidato. A articulação de uma eleição, ela começa quando termina a votação no segundo turno, é sempre assim, tá certo? Aí a gente acabou confundindo as bolas aqui, falando de dia da mentira, falando de política. Por favor, não nos interprete mal. Mas a gente está acostumado com promessas, e enquanto promessa não sai do papel, não passa de conversa, não passa de mentira. Vamos saber a explicação do dia 1º de abril? Agora fiquei curioso, quero compartilhar com você. Meu diretor, vamos explicar para o povo por que 1º de abril? A camisa tá amarrotada, hein? Não gostei dela, não. Chama o Carlos Vilela aqui. Cadê o Carlos Vilela? Me explica essa história, Carlos Vilela. Que raio que é esse do dia da mentira e por que isso tudo? A gente vai tentar explicar, até porque, Bagnete, são muitas as lendas, as explicações, né, sobre a origem do dia da mentira, né? Uma das que são mais aceitas aí diz respeito a uma mudança que aconteceu no calendário, o chamado calendário juliano, que é aquele calendário que foi instituído pelo imperador Caio Júlio César. Isso já tem um pouquinho de tempo, até mesmo antes de Cristo, né? Só que depois vieram adequações e mudanças, e já no século XVI, em consequência dessas mudanças no calendário, era costume em várias partes ter um calendário dos indígenas, da Grécia. Só que nessa época a França, que também tinha um calendário próprio, não aceitou essa mudança, passando o dia do Ano Novo para 1º de janeiro, como é hoje, né? Eles queriam que o primeiro dia do ano fosse no dia 1º de abril. E como eles não aceitaram, eles continuaram comemorando a data, fazendo a virada, né? Não tinha aquelas festas da virada como tem hoje, inclusive com sorteios, mas tinha a virada do ano que era em 1º de abril. Então ficava aquela situação, né? Que não era o dia oficial no restante do mundo, mas na França, o 1º de abril era o dia da virada, e isso era uma mentira. Como o Brasil tinha uma relação com os franceses, e ainda tem essa relação, esse costume e esse nome, que também tem uma associação com o dia dos tolos, com o dia dos mentirosos, ela foi chegando também aos poucos aqui no Brasil, e hoje o 1º de abril é o dia oficialmente da mentira, não só no Brasil também, como em outras partes do mundo, né? O problema, Bagnete, é que essa questão que é mais de cultura, que é mais assim folclórica, ela tem também o lado que precisa ser tratado, né? Porque a mentira no 1º de abril ainda passa. O problema é quando a mentira é no 1º de abril, no dia 2, em maio, em julho e o restante do ano, e para algumas pessoas passa a ser todo dia. Nós conversamos aí com a psicóloga, a Michele Alves Souza, que vai falar sobre a questão da mentira. O que é a mentira no aspecto de comportamento e no aspecto emocional? Essa sim, as pessoas precisam ter cuidado. Então vamos ouvir a explicação de uma especialista no assunto, Michele Alves, que é psicóloga. Veja. E a mentira ela pode se tornar um hábito quase que compulsivo, em que a pessoa mente como um estilo de vida, principalmente em situações que possam ser embaraçosas ou incômodas para a pessoa, alterando assim alguns pequenos fatos para poder tornar aquela situação mais agradável ou até para sustentar mentiras anteriores, conhecida como mitomania. As pessoas com esse transtorno, elas mentem sem ter um motivo aparente. Contam e inventam histórias muito cabulosas, fantasiosas, sem nenhum fundamento. E não para ter um intuito próprio da situação, mas sim associado com ideais de grandeza.
Obrigado, doutor. Ao Carlos Vilela pelas informações aí, então, devidamente explicado o porquê do 1º de abril. Faz parte, claro, do nosso folclore também, né? Das nossas brincadeiras do dia a dia aí, mas a coisa é séria, tá certo? Quem aí, então, propagar informação falsa vai assumir as suas responsabilidades, é assim que funciona. Olha só, grande apreensão de drogas em uma casa em Uberaba. Isso aconteceu durante uma abordagem da Polícia Militar. Juliano Carlos é que tem as informações. O que foi pego por aí, Juliano? Pois é, Bagnetti, uma quantia significativa de entorpecentes com esse rapaz que foi detido pela Polícia Militar. Essa história começou no bairro Alfredo Freire. Os policiais do Tático Móvel faziam patrulhamentos e receberam denúncias que 3 suspeitos estavam olhando as casas em atitude suspeita, eles que estavam em um carro. O veículo foi abordado e os policiais encontraram pinos contendo cocaína e tabletes de maconha. Ao ser questionado, um dos envolvidos assumiu a propriedade da droga e disse que pertencentes a uma facção criminosa deixaram essas drogas na casa dele e no local tinha mais. Então os policiais foram até o bairro Morumbi e durante busca, saldo total, Bagnetti, 262 pinos contendo cocaína, 82 tabletes de maconha, materiais para embalar as drogas e também dinheiro. Esse jovem foi preso em flagrante, não quis contar quem eram as pessoas que deixaram as drogas, só falou que era de facção criminosa, então ele assumiu a bronca, foi para a delegacia e depois para a penitenciária, Bagnetti. Acabaram com a farra do rapaz aí, porque você viu a quantidade de pinos ainda serem preenchidos com a droga. Olha só, de todas as cores, branco, roxo, laranja, enfim. Juliana, ainda falando do trabalho da Polícia Militar aí na cidade, teve furto, carne apreendida que teria sido furtada? É isso mesmo, furtada de um frigorífico aqui da cidade. A princípio tinham funcionários envolvidos e 4 pessoas foram presas. Essa história aconteceu no bairro Estados Unidos, bem pertinho aqui da sede da Band. Os policiais militares faziam patrulhamentos e abordaram 2 suspeitos dentro de um carro que portavam tabletes de maconha. Durante levantamentos, as equipes foram nas casas dos envolvidos e em um dos imóveis foi encontrada uma grande quantidade de carne, Bagnetti, no corredor e estocada de forma insalubre. Então os policiais fizeram a apreensão de toda aquela carne, questionaram os envolvidos e eles disseram que 2 funcionários de um frigorífico tinham feito a negociação e vendido essa carne. Então as equipes foram até o local, conversaram com o proprietário e com o gerente, eles falaram que não pode ter prática de comércio dentro desse frigorífico. Os 2 funcionários foram presos, então a polícia fez um embrulho só, embrulhou a carne com os 4 envolvidos e todos foram parar na delegacia, Bagnetti. Pois é, mentiram, inventaram uma história fantasiosa aí e agora vão ter que responder na justiça, né? A gente vê, vira e mexe, a gente vê notícia desse tipo aí, carne roubada e os camaradas inventam uma lorota tremenda aí para tentar fugir do flagrante, mas não vai longe, entendeu? Uns falam que é para consumo próprio, para fazer um churrasquinho com os parças, outros para vender, e aí você está colocando a saúde pública em risco. O fato é, a Polícia Militar não está de brincadeira, o quarteto aí vai ficar um tempo sem comer uma carninha, a não ser aquela que vem na marmita, na quentinha do presídio. Tá certo? Vamos seguir em frente aqui, meu diretor? Olha só, hein? Pois é, dica, deixa eu apresentar para você quem são os ganhadores do Triângulo da Sorte de ontem, dia 31 de março. No primeiro prêmio tivemos um ganhador que ganhou R$10 mil, foi ele o Marco Túlio Domingues Dutra Nunes de Ituiutaba. No segundo prêmio tivemos 3 ganhadores que ganharam R$15 mil, foram eles o Raimundo Conceição Lima de Uberlândia, a Vânia Pereira da Silva também de Uberlândia e o Francisco Elton da Silva de Uberaba. No terceiro prêmio tivemos 2 ganhadores que ganharam R$20 mil. Foi a Cátia Pereira da Silva de Uberlândia e o Adalto Aparecido de Jesus de Uberaba. E no quarto prêmio tivemos 3 ganhadores que ganharam R$100 mil, gente. Foram eles a Marlene Maria da Silva de Uberlândia, o Cláudio Francisco da Cruz Freitas de Uberlândia também e a Ione Roquete de Oliveira de Patos de Minas. Nos Giros da Sorte foram mais 20 ganhadores de R$1.500 cada um. E se prepare, porque o novo Triângulo da Sorte já chegou.
Domingo tem sorteio especial do Triângulo da Sorte, com uma casa no valor de R$200 mil, mais uma picape na garagem, uma Fiat Toro. É isso mesmo que você ouviu, uma casa no valor de R$200 mil, mais uma picape na garagem, uma Fiat Toro. No primeiro prêmio, 10 mil, no segundo, 15 mil, no terceiro, uma Honda Bis, no quarto prêmio, uma casa no valor de R$200 mil, mais uma Fiat Toro. Isso mesmo, uma casa no valor de R$200 mil, mais uma Fiat Toro, mais 20 giros de R$1.500 cada. É casa com carro na garagem. Ao comprar o Triângulo da Sorte, você contribui com a Pai Brasil. É um Triângulo da Sorte melhor que o outro, garanto o seu. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência eu volto com a sua participação. Até já. Opa! Antes de tudo, eu queria pedir desculpas. Esse unicórnio aqui que eu encontrei, ele não é meu, não. É seu. O que eu sei é que está aberto o edital para compra dos lotes do Polo Tecnológico de Uberlândia. Um lugar de olho no futuro para reunir as maiores empresas de tecnologia e startups e criar um ecossistema único de colaboração, desenvolvimento e muita inovação. As empresas que se enquadrarem e vierem para cá terão benefícios que parecem lenda, mas não é. Tem ISS de 2% para empresas de base tecnológica, isenção de IPTU por 10 anos, mais isenção de pagamento de ITBI e subsídio de até 40%. Para saber mais, acompanhe a página da Prefeitura de Uberlândia. Eu aposto que esse não vai ser o único unicórnio que alguém vai ver nesse terreno. Estamos de volta! Preparada, Helena? Acho que sim. Próxima pergunta. Como concorrer a um carro 0 km, 3 motos e centenas de prêmios no Promo Show Azulim? Isso é fácil. É só você comprar 3 produtos participantes, cadastrar no site e pronto! Já está concorrendo com os números da sorte. Certa resposta! E dobre suas chances comprando produtos com este selo. Tá certíssima! De volta com a sua participação, está aqui o Caio Botelho, está acompanhando o programa, obrigado meu amigo. Humberto também está ligadinho aqui, Bagnetti, olha só, porque deixa tudo para o começo do ano, né? IPVA, IPTU, licenciamento e por aí vai, Humberto. A gente só paga imposto, é brincadeira. Quem mais está conosco aqui? Manda o nome para mim aqui, o Wagner Santos. Ontem mesmo, pleno domingo, Marginal, em frente à Ganja, ali sentido bairro Luizotti, no bairro Jardim, Brasília, uma blitz, Bagnetti. Obrigado, Wagner, por informar. É uma vergonha, ainda não está cobrando, tá, o documento 2024. O Rui, do bairro Laranjeiras, está acompanhando o nosso programa também. Obrigado, amigo. Valeu pela parceria. Um caso muito estranho tem intrigado a polícia de Araxá. Uma jovem de 18 anos foi atacada no final de semana e teve o cabelo cortado, além de ter sido ferido com uma tesoura. Deixa eu voltar com o César Campos, que tem informações desse crime. César. Bagnetti, essa jovem, ela foi atendida pelos bombeiros no fim da tarde de ontem, próximo ao reservatório de água ali do bairro Maxinelma. Os bombeiros deram apoio à polícia militar nesse caso. Essa jovem tem 18 anos, ela estava ferida na rua. Quando os militares chegaram no local, ela já estava dentro de uma casa com um corte na mão direito. Ela falou para os bombeiros, Bagnetti, que um carro se aproximou dela e uma pessoa teria descido e primeiro cortado os cabelos dela. Logo depois, essa mesma pessoa passou a atacá-la com vários golpes de tesoura na região do peito. A jovem, no entanto, conseguiu se proteger dos golpes. Ela usou a mão, né, foi protegendo com a mão e aí por isso ficou ferida aí, que os corpos de bombeiros acabou conduzindo ela depois para uma avaliação médica e depois na UPA. No boletim de ocorrência da Polícia Militar, que a gente acabou de ter acesso, Bagnetti, tem alguns detalhes importantes aí desse caso. Segundo a PM, essa jovem conhece a autora, que seria uma menor de 17 anos. Ela falou que não sabe por que ela fez isso, mas contou aos policiais que haviam implicâncias anteriores. Os policiais até registraram, Bagnetti, no BO, outra ocorrência de desacordo comercial na compra de um telefone. Essa pode ter sido a motivação aí do crime. A autora fugiu com um carro logo após o crime e a PM ainda não conseguiu chegar até ela. A Polícia Civil vai agora investigar o caso, mas é impressionante, né? Cortou o cabelo com a tesoura, depois tentou atacar ela, feriu essa jovem aí de 18 anos. A gente vai seguir acompanhando esse caso por aqui, viu, Bagnetti? No mínimo assustador, viu, César? Obrigado pelas informações. Veja só você,
e se o problema de fato foi um desacordo por conta de um celular, nada justifica violência tamanha como essa. Vem comigo porque aqui você também é o repórter. E olha só o tamanho do mato. Não sei se quem mandou pra gente foi o Olair. O Olair está acompanhando nosso programa lá no bairro Moarama. E olha só, gente, isso aí é uma esquina. Ele disse que pelo tamanho do mato não dá para os motoristas enxergarem no cruzamento. O Olair falou com a gente? Deixa eu ouvir o Olair. Rua Adélio Miguel Abraão, 466. O que é isso aqui? Amazonas, Pantanal? O que é isso aqui? Me fala. Como é que a gente dirige aqui, ó? Como que... Chegando na esquina aqui, ó. Olha aqui. Aí quando chega aqui na esquina, qual a visão que você tem? Aqui. Olá, Ira, eu vou te falar o que é isso. Não é Pantanal nem Amazônia, não. Uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Esse matagal tá em pleno bairro Moarama, ali próximo bairro Custódio Pereira. A gente cansado de falar aqui de dengue, toma cuidado com a dengue, limpa o quintal e blá, 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 blá. E aí você vê um terreno desse num bairro nobre aqui de Uberlândia tomado pelo mato. Olá aí, nós mandamos o seu vídeo lá para a Secretaria de Serviços Urbanos, diz que colocou o local como prioridade aí na manutenção, o nome da rua, você viu aí. Então, Olair, peço que você fique vigilante, que a gente precisa mostrar esse negócio resolvido. O Olair está assistindo o programa, acabou de me mandar uma mensagem aqui no BandZap. Wagnete, essa área é da prefeitura, era para ser uma área de lazer, tá certo? Ainda não apareceu ninguém aqui, o Olair está de olho. Alô, Secretaria de Serviços Urbanos, que sempre nos atende prontamente. Vamos combinar de a gente mostrar isso limpo amanhã? Olair, por favor, mostre se você tiver tempo suficiente. Vamos mostrar aqui para a equipe trabalhando, tá certo? Porque do jeito que está, não pode. Todo dia a gente fala da dengue aqui. Você acha quantos criadores do mosquito da dengue não tem aí dentro? Enche a tela com essa pouca vergonha aí. Faz o menor sentido, gente. Não faz o menor sentido. Olair, obrigado, viu, pela sua atenção. O pessoal da limpeza pública, ó, tem uns buraquinhos ali também. O pessoal da limpeza pública fazendo a varrição, mas de que adianta você ter um vizinho terrível desse daí? Terrível. Olha só, tem notícia boa pelo menos também, né? Mineiros aqui da região que ganharam na loteria da Caixa Econômica em pleno domingão de Páscoa. É isso mesmo, Carlos Vilela? Foi você que ganhou ou não? Já até mudou de ambiente. É o dia da mentira, né? Mas para todo efeito, como dizia você, notícia boa para eles, né? A gente continua na de sempre, viu? Mas essa aposta aí, a sorte sorriu aí para esses mineiros aí que apostaram na dupla cena que foi sorteada nesse sábado passado, viu? No primeiro prêmio, Bagnete, um bolão feito por 15 pessoas foi premiado com 18 milhões de reais. Os sortudos fizeram essa aposta, sabe onde? Num distrito lá da cidade de João Pinheiro, no noroeste do estado. Ganhadores aí simplesmente levaram a metade do prêmio da dupla cena deste último concurso do final de semana aí. Cada um desses 15 sortudos aí vai embolsar cerca de R$1.200.000. Nada mal para começar o mês de abril, né? A outra metade desse prêmio do concurso 2643 saiu para uma aposta simples lá da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Agora, e no segundo prêmio? Deu Minas de novo, uma aposta mineirinha aqui de São Gotardo levou aí a melhor, foram mais de R$693 mil, junto de outros quatro apostas também espalhadas aí por todo o país, ou seja, teve mais mineiro aí beirando os 700 mil. Se estava bom para nós dar a notícia, imagina para eles que vão embolsar esse leleu no começo do mês, né, Bagnete? Você com essa bolada no bolso, o que você ia fazer? Define em uma só palavra, Carlos Vilela. Essa bolada na sua conta? Eu ia botar no banco, ia ficar tranquilinho por um certo período de tempo. Tá certo, Vilela. Eu ia viajar para pensar como é que eu ia gastar esse dinheiro, depois a gente conversa. Tá aí então os mineiros aqui, sortudos, pé quente, a gente tem noticiado também com uma certa frequência a quantidade de prêmios, mesmo que não seja o prêmio principal, né? Mas a quantidade de bilhetes premiados aqui na nossa região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste do estado. É bom sinal, né? Só ganha quem joga, então fazer uma fezinha de vez em quando, vai que
Numa dessas, você também acaba ganhando, dá para dar uma organizada na vida, lembra do amigo apresentador aqui. Vamos falar de economia, ganhar dinheiro é bom e economizar é melhor ainda. Começou hoje a nova rodada de troca de lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED aqui em Uberlândia. Tá certo? Você está vendo aí o stand Praça Tubal Vilela para você fazer a troca. Como é que funciona a Bagnete? É uma parceria da Prefeitura com a CEMIG, tá, que tem percorrido várias regiões aí, então, do estado de Minas Gerais. A intenção é contribuir, né, com a economia, evitar desperdício de energia elétrica, gerar mais economia para os consumidores. Quem tiver interesse pode ir até a Praça Tubal Vilela de hoje até sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, tá bom? Aí o que você faz? No máximo 7 lâmpadas. Você leva a sua lâmpada convencional, aquela da luz amarelinha de filamento, tá? Leva a sua conta de energia e a pessoa preferencialmente que está no nome, a conta com os documentos, você leva as lâmpadas antigas e recebe 7 lâmpadas novas, lâmpadas de LED, que tem maior durabilidade, consome menos energia, e aí você vai ver a diferença na sua conta de energia. Isso é muito bacana, muito bom, todo mundo pode trocar, tá certo? Fica uma dica para você economizar. Animais silvestres foram apreendidos pela Polícia Ambiental na zona rural de Uberlândia. Animal silvestre, você precisa ter autorização para criar. Caso contrário, está criando caso com a justiça, é crime, né, Carlos Vilela? Exatamente, e rigoroso, viu? Na verdade, são 4 papagaios, né? E essa situação, Bagnete, começou com a Polícia Militar de Meio Ambiente sendo acionada por conta de uma denúncia de mau cheiro, mas mau cheiro por conta de uma criação de porcos aí na zona rural, perto dessa propriedade aí. E durante a fiscalização nessa propriedade aí, os policiais encontraram, foram esses papagaios aí, além de gaiolas também, né? Além de 4 fazões também presos em gaiolas fechadas, essas gaiolas de arame, né? Apenas um dos papagaios, como você disse, tinha essa licença para criação, para o criador poder ter esse papagaio em casa, enquanto as outras 3 aves não tinham essa licença. Um dos papagaios estava com ferimento aí em carne viva, aliás, viva, né, na asa esquerda, estava inquieto, esse experimento aí, as gaiolas estavam no chão, o chão havia também cascas de semente de girassol espalhadas, demonstrando aí a falta de cuidado específico, né, com esses animais. Ou seja, o proprietário do local, ele foi autuado por maus tratos. Os animais foram encaminhados para o hospital veterinário aqui da Universidade Federal de Uberlândia, lembrando que o papagaio, além de precisar dessa autorização, dessa licença específica, é um animal, é uma ave que está aí na lista, né, de perigo de extinção. Ou seja, serve de alerta, porque o que tem de gente que cria animais silvestres em casa sem a devida licença, aí por conta de uma outra situação, acaba acontecendo que a casa caia para as pessoas, não é mesmo? Às vezes até sem saber, né, Carlos Vilela, né? Não entendendo aí da legislação, um papagaio, por mais doméstico que ele possa parecer, muita gente tem uma tartaruguinha lá em casa, são animais aí silvestres que precisam de autorização, tem toda uma burocracia, e isso, claro, para defender, né, a fauna brasileira, então é importante se informar para evitar problemas maiores. Olha só, uma casa aqui no Jardim Patrícia, em Uberlândia, pegou fogo hoje de manhã, você está vendo as imagens aí, o morador do local acionou o corpo de bombeiros, que chegou rápido, controlou o fogo, que começou num dos quartos da casa. O morador, por sorte, não se feriu, a Defesa Civil foi acionada, né, porque algumas rachaduras apareceram depois do incêndio para saber se a casa pode continuar sendo habitada ou não. Tá certo? Foi um susto muito grande, o prejuízo a gente está vendo, tomara que sem maiores consequências, fico alerta para todo mundo evitar os acidentes domésticos, incêndios dessa natureza, uma vela esquecida, um curto-circuito e por aí vai. Com essas imagens e esse alerta do Corpo de Bombeiros, eu vou fazer um intervalo rapidinho e já estou voltando. O ensino superior da FATRA é diferente porque os alunos não são apenas números. Por isso, formamos engenheiros de obras mais humanas, enfermeiros mais cuidadosos, administradores de empresas mais conscientes, fisioterapeutas mais atenciosos, psicólogos mais transformadores.
Na Fatra, a formação é mais humana. Inscreva-se pelo site e faça a graduação para um novo mundo. Supermercado Bom Preço, ofertas especiais toda semana, sempre pensando em você. Afinal, aqui é o lugar de fazer economia. Não deixe de aproveitar Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. Procurando pneus? Mila Auto Center. Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Goodyear e importados é aqui. Temos também mecânica completa, troca de óleo, baterias, suspensão e freio. Mila Auto Center, aqui você pode confiar. Vamos receber visita aqui no nosso Minas Urgente para saber dos assuntos dessa segunda-feira do Band Mulher, com ela, Vanessa Pires, que está chegando. Boa tarde para você, Vanessa. Oi, Bagnete, boa tarde. Eu vim aqui para dar uma notícia meio chata hoje, para dizer para vocês que é meu último programa Band Mulher, não volto mais. Mentira! Você está encerrando o ciclo? Assustou, hein, Bagnete? Brinca não. Hoje é dia 1º de abril, é dia da mentira, meu povo. Já pegou alguém aí? Já deu aquela trollada com alguém hoje? É o dia que a gente pode, né, contar uma mentirinha. Tem que dar conta de segurar firme. Eu não costumo dar conta, não. Eu começo a mentir, já começo a rir já. Nós vamos falar sobre o dia da mentira, mas nós vamos além. Vamos falar sobre a mitomania, que é quando a mentira se torna uma doença. Pois é, a pessoa, ela inventa história atrás de história, ela mente para se beneficiar por vários motivos. Então, tem um psiquiatra que vem falar sobre essa doença, quando já se torna uma doença e como que faz para tratar isso, né? Hoje também, segunda-feira, é dia da nossa clarividente, que vem aqui para saber tudo que as cartas trazem pro amor, pro dinheiro, trabalho, emprego, tudo. Então, quem mandou perguntinha, quem mandar durante o programa, ela vai tirar as cartas, tá? E nos bastidores tem bafão rolando demais aí quando a gente fala de reality show nesse país nosso. A gente vai trazer tudo atualizado aqui pra vocês. O programa tá animadíssimo. Sem mentira nenhuma, Bagnete, o programa está ótimo. Vanessa, eu só falo a verdade. O melhor programa da Band Triângulo de 1h50 a 2h30 é o Band Mulher. Olha que engraçado. Falei disso, hein? Não, o melhor programa pra mulherada, pros homens, de saúde, entretenimento e tudo quanto de há todo o Brasil. o Band Mulher. É tá isso. Certo. Um abraço pra você, Beijo Vanessa. vocês já. Boa semana, bom programa. Band Mulher coladinha aqui no Minas Urgente, 1h50 da tarde, tá bom? Olha só, quem depende de cirurgias e exames no Hospital de Clínicas da UFO continua esperando. Ainda está com 20% das coletas de exames reduzidos e também de cirurgias eletivas. E isso é um dos impactos da greve dos servidores federais que a gente tem acompanhando, né? Toda essa demanda está sendo absorvida aí pela Prefeitura de Uberlândia, que também teve aí comprometimento na realização de exames e cirurgias, tá certo? Então, está sendo feito um grande esforço para que não se prejudique a população. A partir do momento que você suspende exames e cirurgias, você aí então, que seja desmarcado e remarcado, você já compromete todo o tratamento de uma pessoa. Na verdade, a gente segue acompanhando e deixando você informado. Vou fazer um intervalo rapidinho, não sai daí, eu volto já. Minha amiga falou que tinha que pagar o IPTU. Ela nem terminou e já foi reclamando. Eu falei, você viu? Atendimento infantil no hospital regional? IPTU. Agora as crianças são atendidas rapidinho e com brinquedoteca. Coisa de outro mundo? Não, boba. IPTU. Assim que avança, parece até que não estudou. Atendimento Infantil Hospital Regional é IPTU. IPTU é Atendimento Infantil Hospital Regional. Pague com desconto e parcelamento até 1º de abril. Prefeitura de Uberaba. Saúde, lazer e emprego. É o sistema Fecomércio na rua chegando em Uberaba. Dos dias 4 a 7 de abril, a Fecomércio MG, o SESC e o SENAC vão trazer serviços gratuitos. Consultas oftalmológicas, nutricionais e odontológicas. Atração para as crianças e show ao vivo gratuito com Fala Mansa e Enzo e Daniel. Para quem está buscando uma vaga no mercado de trabalho, o Senac vai estar lá para te auxiliar. Uberaba, o sistema Fecomércio na rua tá chegando, te esperamos lá.
Você já pensou em um aparelho auditivo conectado à internet? Capaz de proporcionar uma experiência sonora única e completa? Hoje, isso já é possível. Conheça o Watcom Open, o primeiro aparelho auditivo multicanal conectado à internet para distinguir todos os sons do ambiente com clareza. E tem mais, na Clarivox você compra o seu aparelho com até 18 vezes sem juros. Clarivox, para você curtir os sons. De volta com a sua participação, o Marcos, final 8284, está acompanhando. Marcão, manda o sobrenome aqui, faz questão da sua participação. O Alexandre Silva Fonseca, lá em Uberaba. A Miriam, também em Uberaba, acompanhando o nosso programa. Ó, o pessoal de Unai aqui está na bronca, viu? Problemas lá no bairro Riviera. Vamos mostrar aqui no Você é o Repórter. Obrigado pela sua participação. Quem mais está conosco? O Evandro de Uberaba. Pagnete, essa campanha da CEMIG tem que chegar em Uberaba. Estamos falando da troca de lâmpadas que acontece aqui na Praça do Vilela, em Uberlândia. Senhor Gesmar, é o Gesmar, Crepaldi, está assistindo? Senhor Gesmar, obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para você, tá certo? A gente fica feliz em ajudar. Olha só. Uma pesquisa da Escola de Enfermagem da UFMG alerta para a projeção do aumento de preço dos alimentos mais saudáveis. Um estudo prevê que guloseimas e comidas com menor valor nutritivo vão custar mais barato que frutas, legumes e carnes. Vamos acompanhar na reportagem. Você acha que está mais caro comer saudável ou comer as porcarias que a gente costuma dizer no dia? Saudável. Saudável, com certeza. Tá bem mais caro. Lógico que é mais caro comer saudável, né? O saudável está bem mais caro. Comer saudável, viu? Encareceu? Ah, encareceu. A resposta já está na boca do povo. Alimentar-se de forma saudável está pesando no bolso. Uma pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais aponta que alguns itens ficaram mais salgados. O estudo comparou a variação dos preços de 102 tipos de alimentos mais consumidos no país entre 1995 e 2000. O estudo é feito reanalisando dados que o IBGE coleta lá para o IPCA, para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e o que a gente está observando é que, especialmente a partir do início dos anos 2000, o preço dos alimentos não saudáveis diminuiu, enquanto o preço dos alimentos saudáveis aumentou. E esse processo se agudizou ainda mais nos últimos 3 anos. Carnes, frutas e verduras podem subir ainda mais, comparado com os doces, guloseimas e salsichas. Cada vez que a gente tem uma emergência climática, como a gente está vivendo agora, com excesso de chuvas num local onde não deveria chover e falta de chuvas em locais onde deveria chover, isso afeta demais a produção. E a retomada daquela produção, em geral, leva um ciclo de 1 ano. Então, a gente tem como repercussão imediata aumento do preço dos produtos nas gôndolas. O estudo apontou que em 2017 o preço médio de alimentos saudáveis foi de R$ 4,69 o quilo. Já o de alimentos não saudáveis, R$ 6,62 o quilo. Para 2026, a projeção é de que os valores sejam parecidos. E em 2030, o preço médio de alimentos saudáveis fique mais alto comparado com os não saudáveis, custando R$ 5,24 o quilo contra R$ 4,34 o quilo das chamadas porcarias. E a tendência, com o passar do tempo, caso nada aconteça, é justamente de uma inversão desse cenário para um cenário parecido com aquele que a gente já observa nos Estados Unidos, no Reino Unido, com os alimentos não saudáveis tendo uma vantagem econômica muito grande em relação aos saudáveis. Apesar do aumento, comer bem traz benefícios para a saúde. Tem gente que nem pensa 2 vezes. Eu prefiro saudável. A longo prazo traz benefícios? Com certeza. Não, com saudável, lógico. Né? A gente tem que cuidar da própria saúde. Reportagem Pedro Cursinho, nosso colega voltando a casa, agora nos representando lá na capital. Olha só, hein? A gente falou já de preço de remédio, já falou de licenciamento de carro. Pois é, hoje é o prazo, vence hoje o prazo para o pagamento do IPTU em Uberaba para as pessoas que emitiram a guia de arrecadação com um desconto de 15% ou 20% à vista na cota única, tá certo? O contribuinte que optar pelo parcelamento do imposto pode parcelar em até 10 vezes com desconto de 5% do IPTU verde, que é mantido por todo ano.
Em caso de dúvidas, o contribuinte pode procurar o Centro Administrativo da Prefeitura na Avenida Dom Luiz Maria de Santana, número 141, em Uberaba. Com essas belas imagens da nossa querida Uberaba, eu vou fazer um intervalo rapidinho, volto já com muita informação, não saia daí. Minas Urgente. Oferecimento. Azulim é promo show de prêmios para você. Compre, cadastre, concorra. Algar Farming apresenta Farming Show 2024, nos dias 16, 17 e 18 de abril na Fazenda Canadá, em Uberlândia. Área agrícola experimental com mais de 5 hectares, 2 dias de campo com especialistas técnicos. Apoio de grandes players do agro nacional. Farming Show, a feira rural de produtor para produtor. Para começar a semana economizando, segunda é da limpeza no Bernardão. Sabão em pó brilhante alta performance, 4 quilos, R$ 34,98. Nesta embalagem, cada 800 gramas sai R$ 6,99. Amacia de IP 5 litros grátis, 500 ml, R$ 19,98. Arroz Vasconcelos 5 quilos, R$ 29,98. Feijão carioca Bernardão 1 quilo, R$ 4,99. Açúcar Delta 5 quilos, R$ 15,78. Acém bovino, R$ 19,98 o quilo. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Voltamos com a sua participação, mandar um abraço para o José Benedito, que está acompanhando o nosso programa, a Selma também está ligadinha aqui, né, falando sobre aí então a privatização da BR-365, pedágio caríssimo e a qualidade do asfalto fica a desejar. Obrigado, Selma, pela sua participação. Vem comigo, porque aqui você também é um repórter, faz questão da sua participação. A Monize está preocupada com o terreno do lado da casa dela. Ela mandou para a gente essas imagens aqui no Você é o Repórter, terreno abandonado, Uberlândia, bairro Luizote de Freitas, Mato Alto, e diz que a preocupação devido às chuvas e os casos de dengue que não param de aumentar, você vê um terreno desse aí, a situação fica pior ainda, né? Além dos escorpiões e mau cheiro que fica no local. Ela falou com a gente? Deixa eu ouvir. Olha como tá a situação. Da outra vez eles capinaram aqui, só deitou os capinhos, os pés de mamona. Mas o lixo agora não tá dando pra você ver não, porque tá cheio de capim aqui, tá vendo? Cheio de planta. Mas quando capina aqui dá pra ver o lixo tudinho, tem tudo quanto é tipo de lixo. Aí todo dia nós tiramos um sapo daqui de dentro, é sapo, é barata, rato, até lá dentro de casa, mesmo na cozinha, em cima da pia. Rato, barata, sapo, mosquito, mosca. Só não encontrei cobra e escorpião, mas do resto... Onis, obrigado aí então pelo seu registro, por esse flagrante. De novo, situação parecida com o que a gente mostrou lá no Moarama do Olaí. Mais um terreno aí abandonado, completamente abandonado, propício para criadores do mosquito da dengue. Nós entramos em contato com a Prefeitura de Uberlândia, tá? E estamos aguardando aí então que medidas sejam tomadas para resolver a situação. O terreno é particular, que o dono faça a limpeza, não fez a limpeza, a prefeitura pode viabilizar aí de forma que seja limpo o quanto antes e não coloque em risco a saúde da vizinhança. Obrigado, Moniz. Se tem algum problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, manda para cá que a gente faz questão de resolver junto de você, cobrando as autoridades. Situação terrível. Olha só, ontem, domingo de Páscoa, né, tivemos várias celebrações aqui em todo o estado de Minas Gerais. Você está vendo aí, então, né, algumas dessas manifestações aqui nas igrejas da região, né? Um domingo muito bonito. Tive a oportunidade de participar também lá na Capela do Rosário. Então você está vendo aí um pouquinho do que foi as comemorações da Páscoa na nossa região nesse domingo, né, dia 31 de março. É uma data importantíssima aí então para os católicos, para os cristãos. Tivemos também o nosso Band Entrevista, né, com o Padre Fábio Marinho, falando aí do significado da Páscoa. Padre Fábio Marinho que está se recuperando de uma dengue. Um abraço, amigo, melhoras, tá bom? Minas Urgente vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Está chegando Vanessa Pires e o nosso Band Mulher, você não vai perder. Depois você segue ligadinho na nossa programação. Nos encontramos amanhã, 12h40. Forte abraço, tchau!
Brasil Urgente. Põe na tela o Cláudio Gigante. A sua janela para o mundo. Operação no centro de São Paulo, tela grande. O que acontece nas ruas. Sem condições de entrar, ó. Muito lotado, cheio. Como é possível uma coisa dessa? A notícia ao vivo, transmitida no calor da hora. Polícia com arma na mão! Polícia com arma na mão! Sujeito em fuga! Datena encara junto os problemas da população. Não dá mais para aguentar essa situação. Se emociona com os fatos. É impossível. No desespero, alguém sair daqui. E não deixa a injustiça passar. Põe aqui o que eu falei. Ele é a voz do cidadão. É só no nosso. Só no nosso. Com jornalismo presente e necessário. Me ajuda aí, ó. De segunda a sábado, 4 da tarde. Brasil Urgente.